Capítulo 5. Das calçadas. Artigo 14. As calçadas públicas serão compostas de faixa de circulação, faixa de serviço e faixa de acesso, conforme anexo 3º. Artigo 15. A faixa de circulação destina-se exclusivamente ao trânsito de pedestres, não podendo ser atribuído outro uso, mesmo que temporário, e deverá ter inclinação transversal máxima de 2%, ter permanente manutenção, superfície regular, firme, estável e antiderrapante, sob qualquer condição, e deverá evitar trepidação, que prejudique a livre circulação. Parágrafo 1º. Consideram-se materiais adequados para acabamento de faixas de circulação. Alínea A. Cimentado áspero. Alínea B. Cimentado estampado. Alínea C. Ladrilho hidráulico. Alínea D. Bloco intertravado. Alínea I. Placa pré-moldada de concreto. Parágrafo 2º. Quando o acabamento for executado por assentamento de peças com existência de juntas, como blocos intertravados, placas de concreto, ou quando o processo executivo necessitar, ou se caracterizar por ranhura ou sulcos na superfície, como concreto estampado, as juntas, ranhuras ou sulcos não poderão ter espessuras e profundidades superiores a 5 mm, 5 mm. Parágrafo 3º. A faixa de circulação deve: Inciso 1º. Possuir a dimensão de no mínimo: Alínea A. 1,20 metros, 1,20 centímetros, para calçadas menores de 3,00 metros, 3 metros. Alínea B. 1,50 metros, 1,50 centímetros, para calçadas iguais ou maiores de 3,00 metros, 3 metros. Inciso 2º. Ser completamente desobstruída e isenta de interferências, tais como vegetação, mobiliário urbano, equipamentos de infraestrutura urbana aflorados, postes, armários de equipamentos, e outros, orlas de árvores e jardineiras, rebaixamentos para acesso de veículos, bem como qualquer outro tipo de interferência ou obstáculo, que reduza a largura da faixa livre. Inciso 3º. Quanto a eventuais obstáculos aéreos, tais como marquises, faixas e placas de identificação, toldos, luminosos, vegetação e outros, devem se localizar a uma altura superior a 2,50 metros, 2,50 centímetros. Parágrafo 4º. São vedados os usos dos seguintes materiais na faixa de circulação: pintura resinada, ardósia, granito polido, mármore, marmorite, pastilhas, cerâmica lisa e cimento liso. Artigo 16. A faixa de serviço, conforme sua definição, deverá ser contígua ao meio-fio para uso específico de infraestrutura, instalação de mobiliário urbano e arborização. Artigo 16. A faixa de acesso é uma faixa de apoio à propriedade em frente a imóvel ou terreno, onde pode estar a vegetação, rampas, toldos, propaganda e mobiliário móvel como mesas de bar e floreiras, desde que não impeçam o acesso aos imóveis, e observadas as seguintes condições. Inciso 1º. Deve manter a inclinação longitudinal na proporção de até 1:12, o que corresponde a 8,33% de caimento. Inciso 2º. Poderá ter inclinações superiores em situações topográficas atípicas, devidamente justificadas pelo responsável técnico. Artigo 17. A execução ou reforma de calçadas públicas em edificações tombadas deverão passar por aprovação do Conselho Municipal do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Cultural CONPAC, e da Prefeitura Municipal de Uberlândia. Artigo 18.
As calçadas existentes, com largura inferior a 2,00 metros, 2 metros, quando reformadas, deverão prever faixa de serviço de, no mínimo, 0,55 centímetros, 55 centímetros, e o restante como faixa de circulação de, no mínimo, 1,20 metros, 1,20 centímetros, conforme anexo 3º. Parágrafo único. Quando da reforma das calçadas, deverão ser utilizados os materiais sugeridos no artigo 15, parágrafo 1º, a partir da vigência desta lei. Artigo 19. No planejamento e execução das calçadas nas vias públicas, bem como na reforma das já existentes, deverão ser cumpridas as exigências dispostas nesta lei e na norma brasileira de acessibilidade NBR 9050/2004 ou norma posterior que lhe altere. Parágrafo único. Inclui-se na condição estabelecida no caput deste artigo. Inciso 1º. A construção de calçadas para circulação de pedestres tendo faixas recobertas com pisos táteis cromodiferenciados com indicação de piso alerta e piso guia para deficientes visuais. Inciso 2º. As faixas de travessia em segurança devem atender obrigatoriamente à norma técnica de acessibilidade NBR 9050/2004 ou posterior que lhe altere, e vir seguidas de rampas contínuas, ou trafique calmo. Artigo 20. É vedada a abertura de portas, portões e grades, com ocupação parcial ou total da calçada, independente da forma de acionamento. Parágrafo 1º. Os portões com abertura basculante instalados no alinhamento das divisas com as vias públicas somente, poderão ter abertura com a sua aresta inferior basculando para dentro. Parágrafo 2º. Somente será permitido portão com abertura para fora, quando a projeção do portão aberto estiver totalmente dentro do limite do lote. Parágrafo 3º. A altura mínima da parte projetada sobre a calçada é de 2,40 metros, 2 metros e 40 centímetros. Artigo 21. Nos empreendimentos caracterizados como condomínios ou loteamentos fechados de qualquer natureza, as calçadas das vias de acesso ao empreendimento deverão ser contínuas, inclusive naquelas onde forem implantados os acessos de veículos, conforme anexo 4º. Parágrafo único. Nestes casos, o rebaixamento da calçada pública para acesso de veículos deverá ser implantado tanto na faixa de serviço quanto no alinhamento do imóvel, na parte interna do lote, conforme anexo 4º. Artigo 22. Para a elaboração de projetos de novos loteamentos, deverão ser adotados critérios geométricos na definição do traçado viário, de tal forma que a inclinação longitudinal máxima das calçadas não ultrapasse 8,33%. Parágrafo único. Na impossibilidade de adoção da inclinação especificada no caput deste artigo, a inclinação longitudinal admissível é de 14%, com construção de patamares nivelados de descanso, a cada 10,00 metros, 10 metros, na largura da faixa de circulação, e com comprimento mínimo de 1,20 metros, 1 metro e 20 centímetros. Artigo 23. A implantação do rebaixamento de meio-fio e execução de rampa de acesso de veículos somente serão permitidas dentro da faixa de serviço. Parágrafo único. Para estabelecimentos de grande porte com fluxo intenso de entrada e saída de veículos motorizados, como postos de abastecimento de combustíveis, supermercados, shopping centers, garagem e edifícios garagem, deverá ser apresentado projeto de circulação de veículos e pedestres, com a indicação dos locais de acesso de pedestres separado dos acessos de veículos, locais de entrada e saída, sinalização vertical e horizontal e sinalização de luzes intermitentes no alinhamento do imóvel, devendo ser aprovado pelos órgãos responsáveis pelo planejamento urbano e trânsito e transportes. Artigo 24.
Toda obra, licenciada ou não, que no decorrer de sua execução apresentar irregularidades, ou infringir as disposições deste capítulo, estará sujeita às penalidades previstas no Código de Obras Municipal vigente.